Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, graça e paz. Hoje, dia 12 de 2025. 12/12/25. É coisa boa, hein? Que bênção, né? Eu costumo somar os números, né? 12, 1 e 2, 3. 12, 1 e 2, 3. Eu faço assim, desde menino. Eu fico somando para ver o número do dia. Bom dia, irmãos. Que coisa boa estarmos aqui reunidos novamente, né, para louvar a Deus, para orar, principalmente para orar, né, que a gente precisa tanto orar, a gente precisa tanto orar, tanto. A gente ganha a guerra com o joelho no chão e oração, né? É assim. O cristão ganha a guerra assim, né? A batalha do cristão, a luta, a guerra do cristão é joelho no chão e oração. Jejum também faz parte. Falar em jejum, tem muito tempo que eu não faço jejum. O último jejum que eu fiz já deve ter uns 3 meses. Já estou precisando fazer de novo, né? Precisamos, né, gente? Então vamos lá, vamos orar nossa primeira oração desta manhã. Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, queremos te agradecer por esta manhã, Senhor. Mais uma manhã que o Senhor nos dá, uma manhã bonita, uma manhã gostosa, fresquinha. E o dia hoje promete ser um dia quente. Mas te agradecemos por tudo, Senhor, pelos teus cuidados, pelos teus feitos, pelo teu grande e maravilhoso amor, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e nunca esquecemos, Senhor, que um dia o Senhor enviou seu filho, seu único filho, Jesus Cristo, sem pecado algum, e ele foi pendurado numa cruz, ó Deus. Ele entregou sua vida por nós, Pai. Nós todos pecadores, todos cheios de defeitos, cheios de problemas, e o Senhor enviou seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Pai. E jamais esqueceremos esse amor tão grande que o Senhor tem por nós, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Nós te louvamos, te bendizemos, Pai amado. Te agradecemos, Pai amado, por esse feito maravilhoso, por essa prova de amor tão grande, Senhor. O maior amor do mundo é o amor do Senhor por nós. Obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz, derramado seu sangue precioso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ajude na nossa caminhada, Pai. Limpa, Senhor, nosso coração, limpa, Senhor, nossas mentes, Pai amado. Ajuda-nos a testemunharmos cada vez mais do Senhor aqui nesta terra, a sermos canais de bênção em tuas mãos. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Esteja conosco hoje e para todo sempre, Pai amado. Essa é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Hoje, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o encontro de João. E João, quando ele sabe de Jesus, né, João está na prisão e ele manda os amigos dele lá saber quem era Jesus, né? A Nilce está aí hoje. Oi, Nilce. Pastor Alan tá bem? Mostrar Bênção, ele né? aqui. Tá bom. Deixa eu virar a câmera aqui. Pastor. Deus te abençoe. Bom dia, pastor Bênção. Glória a Léo. Deus. Glória a Deus, né? É isso aí. Então, gente, o capítulo 11 de Mateus nos leva a uma reflexão profunda sobre quem é Jesus, a missão de João Batista e como as pessoas de sua época responderam ao chamado de Deus, né? É, os versículos de 1 até o 19 destacam aí que a reação das pessoas ao ministério de Jesus e João, evidenciando uma geração cheia de dúvidas e preconceitos, né? Até hoje tem muita gente que ainda tem dúvidas, tem muita gente que ainda tem preconceito com a palavra, com quem é crente. Ontem eu li uma notícia, eu fiquei tão triste, uma família lá no sul, tinha um vizinho lá que não gostava deles porque eles eram crentes. Olha só, porque eles eram crentes. E um dia esse louco passou o dia inteiro treinando tiro ao alvo, né, aprendendo a tirar e tal. Foi lá, matou o pai e matou o filho. Olha que coisa, gente. Nós precisamos orar muito.
né? Aqui no Brasil, ali no Sul, simplesmente porque ele não gostava da família, por a família ser crente. E assim tem muitos, né? Muitas pessoas aí que nos odeiam por sermos crentes, mas a Bíblia diz que isso aconteceria, né? Vamos orar. Então, nossa segunda oração de hoje é pedir a Deus que toque os corações, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, que venham conhecê-lo e andar com ele, né? Então, Enilson, eu quero te aproveitar você que está aqui hoje com a gente. Então, vamos orar com você, minha irmã, Sim. pedindo a Deus, né, que toque os corações daquelas pessoas que duvidam do Senhor, aquelas pessoas que não gostam da igreja do Senhor, para que Deus quebrante esses corações e que eles venham fazer parte da família de Deus. Amém? Amém. Inclusive, a gente estava lendo aqui Filipenses antes da reunião de oração aqui, e eu fui muito tocada por isso aqui, né? E Paulo falando que a união, né, dos irmãos, a oração e essa perseguição. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. E o Senhor sabe a missão de cada um de nós, Senhor. A missão do sofrimento, a missão do livramento, a missão do descanso, a missão da oração. E nós estamos envolvidos nessas coisas, Senhor. Envolvidos, ó Deus, em orar, interceder por aquelas coisas que estão enroladas, estão emboladas, estão precisando de ter libertação, Senhor. Quantas pessoas ouvem a palavra e não entendem, Senhor, porque a mente está perturbada, Senhor. Porque a mente está cheia de mundo, cheia de sujeira, cheia de podridão, Senhor. E a palavra de Deus parece insignificante para eles, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. A começar da nossa própria família, dos nossos parentes, ó Deus, daqueles que estão ao nosso redor, ó Deus, e de nós mesmos aqui, Senhor. Que a gente desfaça de todo lixo, de toda sujeira, de todo peso que vem ofuscar, Senhor, a palavra de Deus, porque ela é uma pérola, ela é um tesouro na nossa vida e nós não podemos desprezar de forma alguma, Senhor. Ó Deus, ajude, ó Deus, aqueles que estão em sofrimento na mente, ó Deus, e que não conseguem alcançar essa cura que vem da palavra de Deus. Muitos de nós que estamos aqui, Senhor, me lembro, estou vendo aqui o Cirleizinho, eu te dou glórias, ó Deus, porque a mente dele está sendo alimentada pela palavra de Deus e a gente já vê uma mudança, Senhor. Então, ó Deus, converte os nossos corações ao Senhor cada dia e alcança, Senhor, que o Senhor nos use, né, para alcançar pessoas que estão passando por essas perseguições na mente, perseguições na sua alma, problemas, ó Deus, que fazem com que eles não creiam no Senhor. Ó Deus, sopra, Deus, com teu poder, Jesus. Lava, Deus, o coração e a mente com teu sangue. E que essas pessoas, ó Deus, que nós não vamos nomear aqui, mas a gente sabe que existe, Senhor. Pessoas que estão presas, ó Deus, estão encarceradas e não conseguem alcançar a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor dê poder, coragem aos missionários que estão indo nesses lugares, ó Deus. Alcançar, falar do Senhor Jesus, demonstrar o teu amor e proclamar, ó Deus, porque o teu nome precisa ser glorificado em toda a terra, Senhor. Que muitos, ó Deus, possam glorificar o Senhor, possam adorar, ó Deus, porque foi para isso que fomos criados, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, crendo, ó Deus, que a oração muda, que a oração move, que a oração tem poder, que nós não estamos aqui falando palavras em vão, mas que estamos, ó Deus, crendo naquilo que falamos, Senhor. E que da nossa boca sai poder, da nossa boca sai ordem,
Da nossa boca saia autoridade sobre esses espíritos imundos. E que, em nome de Jesus, sejam repreendidos, amarrados, expulsos de onde eles estão sendo usados para prender pessoas nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso mesmo, né? O versículo 1 de Mateus 11 diz assim: Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Então, após Jesus enviar seus discípulos em missão, ele continuou seu ministério de ensino e pregação, né? Demonstra que o chamado de Jesus ele era contínuo, ele não parava, né? Envolvia tanto os discípulos quanto ele mesmo. E a dedicação de Jesus reflete a importância de espalhar o evangelho em todas as circunstâncias, conforme Mateus 28, 19 e 20, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Assim diz a palavra, assim disse Jesus. Nós vamos orar agora nessa questão, né, dessa missão que nós temos de anunciar o Evangelho, de levar a mensagem salvadora do Senhor a todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, eu quero pedir aqui o meu irmão Laércio, tio Laércio, vamos orar, porque o Laércio é daqueles que aproveitam onde que ele está, né, Laércio? Como diz o pastor Frank, né, o Lalá, o tio Laércio, né, Laércio? O Laércio, ele conta para mim, ele fala, eu fui em tal lugar assim, e é isso mesmo, né, Laércio? É isso mesmo. Então, vamos orar com você, meu irmão, para que nós sejamos impelidos a fazer isso, né? Onde que o Senhor nos colocar, né? O pastor Alain também tem muito disso, né? Ele vai perguntando, e vai questionando, e aí você isso, e você aquilo, e vai falando, né? E é isso mesmo que a gente tem que ser, né, gente? Então vamos lá orar com você, meu irmão. Amém, Senhor Jesus. Graças te damos, sim, Senhor, por nos dar o teu espírito de ousadia e não um espírito de timidez para anunciar as boas novas, para anunciar que o Senhor vive e que se quisermos, Senhor, vivermos eternamente, a eternidade contigo, nós temos que crer. E anunciamos essa verdade que um dia chegou a nós, que o Senhor nos esclareceu um dia usando alguém nas nossas vidas. Usou um profissional, usou uma professora, usou uma pessoa do Senhor e o Evangelho chegou. E as boas novas chegou na nossa vida, Senhor. Ô Santo Espírito de Deus, obrigado porque o Senhor testifica isso na nossa vida. E isso não pode nem deve encerrar em nós, Pai. Como está sendo lido e falado pelo Teu Espírito Santo, o Evandro lendo a Tua palavra. Hoje o Senhor nos diz, abre a boca e fala de mim. Então, Senhor, que sejamos contínuos do Teu rio, que vem do trono do Senhor, com o Evangelho, a levar e anunciar sem timidez, Pai, mas com ousadia. Igual esses dias para trás, eu fui evangelizar um pedreiro que fuma maconha o dia inteiro lá onde eu estou trabalhando. E ele ficou nervoso comigo, ficou brabo. Mas é assim, Senhor. É assim. Muitas vezes o inimigo vai causar isso nas nossas vidas. Vai matar alguém, vai trazer tristeza para nossas vidas, vai criar alguma maldade porque anunciamos a verdade. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor está acima de tudo. E que independente, ó Pai, da situação, que jamais neguemos a verdade na vida de uma pessoa. Então, Pai, que anunciamos, sim, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, e que haja discípulos, que discípulos sejam formados no nosso meio,
e aqui mesmo, na igreja, no local, o quanto precisamos ver discípulos sendo formados. E isso cabe até a mim, a cada um de nós, Pai. Deixar a tua palavra formar a gente como discípulos mesmo. Aquele que vai e pronto. E não, independente do que acontecer, seja feito assim nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Versículos 2, 3. João, ao ouvir na prisão o que Jesus estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? João estava preso, não é porque ele matou alguém, não é porque ele roubou, não, ele estava preso porque ele confrontou os pecados de Herodes. Então, ele foi preso por testemunhar Jesus, por falar: olha, sua vida está errada, você não pode caminhar desse jeito. O que nós estamos vendo hoje, não é? Falar a verdade hoje é como você matar alguém, é como você roubar. E quem rouba e mata está sendo solto. Nós vivemos um mundo cada vez mais injusto, um mundo cada vez mais longe de Deus, longe das coisas do Senhor. Nós temos que ser cada vez mais guerreiros de Jesus, realmente. Não há tempo mais para brincar de ser crente. Não tem como brincar de ser crente. Ou você é crente de verdade, ou você está fora, porque não dá mais. A igreja precisa tomar uma posição séria. Tem muita gente ainda brincando de ser crente. Tem muito pastor brincando de ser pastor. E essa coisa, gente, que está acontecendo no mundo inteiro é muito sério. Jesus está voltando, ele está às portas. Nós estamos vendo aí no mundo todo acontecendo avivamentos, jovens se entregando a Jesus. O que a palavra de Deus diz sobre os últimos tempos? O Cirlei que é bom nessa questão aí, né, Cirlei? De falar sobre essas coisas que estão acontecendo. Então, nós vamos orar agora nessa questão de sermos atalaias, de sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, de anunciarmos o Evangelho, custe o que custar, de falar a verdade sempre. Se alguém está errado e precisa de correção, principalmente os da nossa casa, principalmente os da família de Deus, que estão errados e precisam consertar suas vidas. Que não tenhamos medo de falar, de confrontar o pecado. Amém, irmãos? Então, eu quero pedir aqui minha irmã Carmelita. Carmelita, você está aqui, não está? Tá, estou vendo aqui seu nome. Carmelita, você pode fazer essa oração, Carmelita? Evandro, acabei de acordar, acho que eu nem tô ainda assim, ligado aqui nada. Dorminhoca. Me Então, perdoa. tá bom. Tá bom. Então, eu quero uma mulher fazendo essa oração. Denise Bonde, minha irmã Denise Bonde. Você pode fazer essa oração, Denise? Vamos lá. Vamos lá. Julie, pode fazer essa oração, Julie? E as mulheres hoje estão tudo dormindo. Vamos lá. Vamos chamar uma missionária aqui. Carlinha. Carlinha. Uai, gente. Tô resolvendo um negócio aqui. Você pode orar, minha irmã? A gatinha tá. Não vai dar. Tô dando um Vai. socorro aqui pra gatinha. Ah, então deixa. Depois eu te chamo. Depois eu te Tá chamo. bom. Deus te abençoe. Então, Nilce, vamos lá Evandro. para o pastor Alexandre Prego. Vamos lá, Prego. Vamos orar com você, meu irmão. Você pode orar? Amém. Posso? Ouviu aí que eu falei, né? Ouviu aí, né? Então vamos lá, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós chegamos à tua presença para dizer ao Senhor, ó Pai, que o Senhor é a nossa fortaleza.
O Senhor é a nossa razão de viver. O Senhor é o nosso tudo. E tudo que nós somos, ó Pai, nós queremos render à Tua majestade, com louvor, com adoração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, atalaias, ó Deus, são aqueles que vigiam, o Átma, o homem que olha. Senhor, nós não podemos estar em cima do muro, Senhor, uma hora para a esquerda, uma hora para a direita. Livra-nos, ó Pai, livra a Tua igreja desse mal. Senhor, que sejamos, ó Pai, sim, cristãos, crentes, fiéis, ó Pai, que manejam a Tua palavra. Senhor, que busquemos, ó Pai, o revestimento do Senhor a cada dia. Certamente, Senhor, ó Pai, na certeza viva que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra, Senhor, ó Pai, as hostes do mal. Contra, Senhor, principados, potestade, mas o nosso próximo, o nosso irmão, Senhor, nós precisamos vigiar muito. Vigiar, Senhor, quer dizer amar. A gente amar, a gente ser Jesus na vida do outro, ser Jesus na nossa casa, no nosso casamento, ser Jesus com nossos filhos, ser Jesus na igreja, ser Jesus no nosso trabalho. Senhor, nós queremos nos render, Senhor. Livra, Senhor, o teu povo de ficar se gabando, Senhor, que nós fazemos isso, fazemos aquilo, que nós estamos acima da média. É mentira, Senhor. Mentira que o inimigo tem lançado, tem colocado nesses corações. Mas desperta um povo forte, valente, Senhor, ó Pai, corajoso, desejoso, que se levanta a cada dia, Senhor, ó Pai, em prol do teu reino, da tua palavra, do teu evangelho, testemunhando, Senhor, e vivendo uma graça, Senhor, ó Pai, a qual nós não somos dignos, mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos alcançou, o Senhor, ó Pai, trouxe essa redenção maravilhosa para cada um de nós, nos tornando filho e nos dando livre acesso ao trono da tua graça, na pessoa de Jesus, pelo sangue derramado na cruz. E é nesse sangue, Senhor, que nós estamos escondidos, que nós fomos comprados, que nós fomos lavados, que a nossa dívida foi paga. Senhor, que cada pai, cada mãe, cada filho, cada avô, cada tio, cada irmão, Senhor, cada missionário seja esse sentinela, Senhor, ó Pai, de vigilância, Senhor, ó Pai, nessa torre de oração, buscando, Senhor, ó Pai, o teu reino, fazendo a tua vontade, Senhor, e vindo a nós, ó Pai, tudo que o Senhor tem preparado para a missão 20, para cada família, para cada um de nós. Livra-nos, ó Pai, desse mal, Senhor, ó Pai, que muitas das vezes um dia de 24 horas, Senhor, quantos, ó Pai, nem sequer, Senhor, ó Pai, falou, orou ou agradeceu. Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, ó Pai, vivemos nesse tempo de carne, a qual a inclinação dele, Senhor, se nós não vigiarmos, ela é para o mal, totalmente para o mal, para a morte, mas pelo teu Espírito é para a vida. E obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou em nós um espírito de paz, um espírito, Senhor, de ousadia e não de covardia. Obrigado, Senhor, porque cada manhã, Senhor, nós temos a oportunidade de olhar para o Senhor, agradecer ao Senhor, orar ao Senhor, ler a tua palavra como nós estamos fazendo aqui agora, orando, clamando e buscando o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eis-nos aqui. Cumpra em nós, cumpra em cada uma das famílias, ó Pai, da Missão Vide, o teu querer, o teu chamado. E levanta esse povo nessa cidade de Uberlândia, nessa nação e sobre as nações, ó Deus, com a mão estendida, em oração, investindo, Senhor, no teu reino, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Amém. Alexandre. Amém. É isso aí. A gente vê que João, né, quando ele manda saber quem era Jesus, né, ele tinha dúvidas. Então, a pergunta dele reflete uma expectativa messiânica diferente, né? Ele esperava um Messias assim que traria um juízo imediato, né? Que viria e já resolveria todas as questões, né? E, contudo, os feitos de Jesus sugeriam que ele era um Messias compassivo, né? Era diferente de tudo aquilo que João pensava. Então, essa dúvida expressa por João, né? Um homem assim de fé enorme, né? Um homem de grande fé mesmo,
nos ensina que até os mais fortes podem enfrentar momentos de incerteza. Então, quem somos nós, né, para acharmos que nós somos melhores que o outro? Então, a gente tem nossos momentos de incerteza, de dúvida, e a gente vai ao trono da graça e Deus vai nos revelando, né? Então, vamos ler lá os versículos 4 e 6. Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Olha só, né? Então Jesus ele dá essa resposta para João, vai lá e fala isso, isso e aquilo, né? Em vez de condenar as dúvidas de João, ele confronta com a verdade que fortalecem a fé. A bem-aventurança final exorta todos a confiar em Jesus, mesmo que ele não corresponda às expectativas humanas. Isso nos ensina a buscar a confirmação da nossa fé na palavra e nos feitos de Jesus. Amém? Então, nós vamos orar agora nessa questão, que a gente, os cegos veem, os mancos andam, então nós vamos orar agora pelos enfermos, pelas pessoas que estão acamadas, estão passando por situações, né, de perdas de entes queridos e outras coisas mais, né? Mas Deus está no controle, Ele está fazendo a obra dele na vida de todos nós, mesmo que a gente não consiga enxergar ainda, mas Deus está fazendo a obra dele. Então, eu vou pedir aqui o pastor Marcelo. Marcelo, você pode fazer essa oração? Bom dia, posso Bom sim. dia. Então, vamos lá, Marcelo, vamos com você, meu irmão. Amém. Bendito és tu, Senhor Deus, por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar e temos experimentado isso, que conforme os relatos, Deus, das Escrituras, o Senhor é. O Senhor é assim. Muito obrigado. E o Senhor é um Deus todo-poderoso, no qual, Deus, nós podemos, Deus, descansar, Deus, nosso coração, nossa alma. E nós queremos, Senhor, baseado, Senhor, em quem o Senhor é e no relato das Escrituras, Deus, orar agora, Senhor, por todos esses enfermos, amigos nossos, irmãos nossos, parentes nossos, Deus, apresentarmos eles, Deus, diante do Senhor, do trono da graça, Deus, de onde nós podemos chegar, Deus, com confiança e com ousadia, porque o Senhor morreu, o Senhor levou na cruz todos esses males, Senhor. Deus, e nós queremos clamar a Ti, Senhor, para que a boa mão do Senhor seja estendida sobre os nossos irmãos, trazendo, Senhor, conforto, trazendo, Deus, consolo, trazendo, Deus, manifestação de graça e bondade nesse momento de angústia que atravessa a vida, Senhor, de todas essas pessoas, nossos irmãos, trazendo, Senhor, cura, se assim for a sua vontade, restauração, Deus, da saúde, remoção, Deus, da doença para a glória do seu nome, para que o seu nome seja glorificado nessa situação, na vida dos irmãos, na família. Deus, em nome de Jesus, se o Senhor quiser trazer essa cura física, se o Senhor quiser, Deus, abençoar os irmãos, Deus, da melhoria desse estado, Deus, de enfermidade, Deus, nós bendiremos o seu nome, nós nos alegraremos com os nossos irmãos. Mas se a cura, Deus, como a gente sempre tem orado aqui, Deus, é para o céu, Senhor, se é, Deus, esse o momento, o destino, o propósito, Deus, dessa enfermidade final, também glorificaremos o Senhor, também nos alegraremos, porque sabemos, Deus, que o Senhor tem prazer aí, Senhor, em estar com os teus santos. Deus, bendito é o Senhor. Deus, nós nos reunimos como igreja para que o teu Espírito, Deus, venha sobre os nossos irmãos. Enquanto o corpo, Deus, padece, oramos, Deus, para que, de alguma maneira, haja, Deus, um conforto no espírito. O homem interior possa estar crescendo, possa estar, Senhor, sendo forjado caráter, possa estar tendo experiências, Deus, contigo, Deus, diante da calamidade, da dificuldade, vendo que o Senhor é Deus em todo tempo. Então, que esse tipo de experiência, de revelação, Deus, aconteça na vida dos meus irmãos, enquanto desenrola esse processo, se há uma cura ou não. Deus, que haja, Deus, um crescimento, Deus, espiritual, que haja, Deus, um crescimento
no conhecimento e na percepção do Senhor na vida desses meus irmãos que passam por momentos de dificuldades. Em nome de Jesus é minha oração, e eu coloco cada um, Deus, que eu conheço, que eu lembro agora aqui na minha mente, Deus, e aqueles que eu não conheço, que está na lista, mas o Senhor é poderoso, o Senhor sabe, e que o Senhor alcance. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Versículos 7 a 10. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Olha aqui, vamos prestar atenção nisso aqui. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus aqui ele exalta João como profeta prometido, que prepararia o caminho para o Messias, conforme Malaquias 3:1. Ele não era um homem fraco ou indeciso, como uma cana agitada pelo vento, mas um servo firme e fiel. João era firme e fiel. João tinha coragem. Ele não ficava em cima do muro, não. Ele ia para a luta mesmo. Isso reforça o papel crucial de João no plano divino, apesar de suas dúvidas momentâneas. E vemos lá, versículos 11 e 15. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui Jesus destaca a grandeza de João, mas também revela a superioridade do reino dos céus. A frase indica que na nova aliança, até o menor dos discípulos tem uma posição superior à de João. Olha só que coisa, né? Pois desfruta da plenitude da obra redentora de Jesus. E esses versículos nos convidam a valorizar a nova posição que temos em Jesus. Então, Deus nos colocou numa posição e nós temos que dar valor a isso. Somos filhos do Deus Altíssimo e devemos obedecer os mandamentos do Senhor e fazer aquilo que Deus quer que façamos, testemunharmos dele aqui na terra. Que, como eu já disse antes, né, há uns outros estudos antes, se Deus quisesse que a gente se convertesse e aí acabou, a gente morreria, né? Convertia e morrer, mas a gente continua aqui porque a gente tem que testemunhar a palavra de Deus, levar a mensagem salvadora a todos aqueles que precisam ouvir. E nós vamos orar agora nessa questão de sermos realmente testemunhas de Jesus, fazer a obra de Jesus aqui na terra, sermos luz, sermos sal, fazermos diferença. Eu quero pedir, então, ao Cirleizinho, que está aí, né, batalhando, né, Cirlei, voltando ao caminho do Senhor, com toda a garra, com todo o amor, e fazendo obedecendo ao chamado do Senhor. Então, nós vamos orar com você, meu irmão, orar para que aqueles que um dia abandonaram o caminho, que um dia andaram por outros caminhos, que voltem aos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Amém. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de tomar o reino do Senhor à força, Senhor, com suor, com garra, com decisão, com resiliência, como meu pai fala, Deus. A salvação é de graça, mas o reino é no muque, Deus. Como o pastor Alain sempre nos ensinou, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que fiquemos fortes, fiquemos firmes no chamado que o Senhor tem para nós. Não importa se é em missões, no trabalho,
ou em qualquer lugar, Senhor, como aquela frase diz, né? Que a gente tem que buscar o Senhor em todo o tempo e pregar a sua palavra, mesmo sem usar palavras às vezes, Deus, mas com o nosso testemunho e para sua glória e nunca para nos honrar, nunca para nos engrandecer, mas que a gente diminua para que o Senhor cresça, Deus. E que as pessoas que ainda não entenderam isso, Senhor, sejam tocadas pelo Senhor. Em todo o mundo, Senhor, como já tem sido tocado, Senhor. Mas que seja mais, Senhor. Porque a ceifa está pronta, a plantação está pronta e precisa de trabalhadores para poder pegar, Senhor, os frutos, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dê força, porque não é fácil. Todos aqui sabem, Senhor, que não é fácil, é suado, mas até Jesus, seu próprio Filho, Deus, sofreu e padeceu por nós, injustamente pelos nossos pecados, mas o amor era tão grande que ele se entregou na cruz. E não tinha nada nele de pecado. Pelo contrário da gente, que a gente é pecador, Senhor. Que a gente peca, Senhor. E a gente ainda pode desfrutar do sangue e do corpo de Jesus Cristo, Senhor, que morreu por nós, ó Pai. Nos dê força, porque a força vem do Senhor. Nos dê vontade de querer lutar, porque até o querer vem do Senhor. Nada é nosso, Deus. Nada. A gente só tem que estar dispostos a dizer, vamos lá. Vamos se jogar mesmo em fé no escuro e saber que o Senhor é quem dá os passos, Deus. É o Senhor quem dá a força, é o Senhor que dá o sono bom, é o Senhor que dá-nos alimento, do simples ao chique, da água ao vinho, Senhor. É o Senhor que dá tudo, Senhor. É tudo seu, toda honra, toda glória, é tudo seu, Senhor. E nos deixe ficar somente com a humildade, quietinho, sabendo que o fazer e o querer é seu, Deus. E que todos possam ouvir aqui, não só nessa geração, mas também como no mundo inteiro, através da oração, e que alcance todas as línguas através da tecnologia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, amém. Amém. E para a gente fechar, versículos 16 a 19. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus condena a hipocrisia. Muitas vezes somos muito hipócritas, né, gente? Ele condena essa hipocrisia da geração que rejeitou tanto João quanto ele mesmo. Rejeitou João, rejeitou Jesus. Eles criticavam João por sua austeridade e criticavam Jesus por sua compaixão. Vê como? Como agradar todo mundo? Não tem como, não é, gente? A expressão final, a sabedoria é justificada por seus filhos, mostra que as ações e os resultados confirmam a verdade da mensagem. Isso nos desafia a avaliar se estamos aceitando ou rejeitando a obra de Deus com base em preconceitos. Então, precisamos ficar muito atentos. Então, temos a conclusão aqui em Mateus 11, 1 a 19, né? Que é um convite à reflexão sobre como respondemos ao chamado de Deus. Por meio da dúvida de João Batista, aprendemos que a fé pode ser fortalecida em tempos de incerteza. Ao nos voltarmos para Cristo, a missão de Jesus e suas obras mostram o cumprimento das promessas divinas, exortando-nos a confiar em seu plano. Então, nós temos que continuar firme no propósito de seguirmos Jesus. A crítica de Jesus àquela geração nos alerta sobre os perigos de rejeitar a verdade de Deus devido a preconceitos,
ou expectativas erradas. Assim como João e Jesus enfrentaram oposição, nós também enfrentaremos desafios ao proclamar a verdade. Não é assim a nossa vida? Nós proclamamos a verdade e muitas vezes somos julgados, que nossas palavras são palavras duras, são palavras preconceituosas, né? Que nossas atitudes são preconceituosas, né? Então, que nós busquemos cada vez mais a fé em Jesus, busquemos cada vez mais estarmos dentro dos planos do Senhor, obedecendo a Deus e reconhecendo a obra redentora de Jesus naquela cruz em nossas vidas. Então, vamos continuar firmes e fortes no caminho do Senhor, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.